Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite. Para os nossos estudos do Livro dos Espíritos, a segunda parte do Domínio Espírita, o Mundo dos Espíritos, o capítulo 4 da pluralidade das existências. A temática encarnação nos diferentes mundos. A pergunta 186 que Kardec fez aos espíritos: haverá mundos onde o espírito deixado de revestir corpos materiais só tenha por envoltório o perispírito? A gente possa entender melhor essa questão, quando ele fala de mundos, né? Porque nós sabemos que na casa do nosso Pai existem várias moradas. Quando ele se refere a mundo, nós podemos relembrar a classificação dos mundos. Existem os mundos primitivos, né? Que prevalece o instinto e a lei do mais forte. Expiações e prova, que é o que nós vivemos, que o mal predomina sobre o bem. O mundo regeneradores, né, que o bem já prevalece sobre o mal, os mundos ditosos ou felizes, onde não existe mais o mal, e os celestes ou os divinos, né, o bem reina soberanamente. Então ele está perguntando de relação de um mundo primitivo a um mundo celeste. Existe diferente de corpos materiais? E aí, quando ele fala em relação aos corpos materiais, Kardec, no Céu e Inferno, ele esclarece que o corpo ele é um invólucro material que reveste o espírito temporariamente para preenchimento da missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. Então, ele vem nos esclarecer que, independente do mundo, né, seja mais evoluído ou menos evoluído, mais rarefeito ou menos rarefeito, ele ainda há necessidade desse revestimento. E aí os espíritos respondem a respeito dessa questão. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse estado dos espíritos puro, ou seja, nós temos corpos materiais que são mais densos, mais pesados ou mais sutis, né? Independente se nasce no mundo primitivo ou no mundo celeste, haverá ainda a necessidade da presença da substância, né? Da matéria. É claro que pode ser diferenciada. Nós estamos dizendo que pode ser mais densa ou mais sutil. Nós somos espíritos imortais e nos ligamos ao universo por meio do perispírito, que por sua vez nos liga ao mundo físico, ou seja, onde vamos reencarnar. Pensando nessas condições vibratórias de cada planeta, eu peguei um exemplo assim bem grosseiro, só para facilitar mesmo o nosso entendimento. Se imaginarmos, né, uma pessoa que nasce, por exemplo, num lugar, num país onde há muito frio, a neve ela é predominante, há necessidade desse corpo físico ele ser revestido com roupas mais quentes, mais pesadas, mais firmes. Já aqueles que nascem num país como o nosso, que é muito tropical, onde é muito quente, nós utilizamos roupas mais sutis, mais leves, mais finas. Então, assim, é uma comparação bem grotesca mesmo, mas só para a gente poder entender que depende do padrão vibratório aonde o ser é encarnado, né, para revestir esse perispírito, porque se ele nasce num planeta onde a condição vibratória ainda é muito primária, né, onde a violência ainda predomina muito, o entendimento, o conhecimento é muito atrasado, então essa condição vibratória desse planeta requer um corpo, né, físico
mais pesado, mais denso. À medida que ele vai evoluindo, vai melhorando, vai crescendo, né? Vai evoluindo, ele passa a ter um corpo mais sutil, mais rarefeito. Então, ao desencarnar, o perispírito ele vai continuar conosco na eternidade, né? Enquanto ainda estivermos necessitando de voltar ao planeta físico, né? A matéria, então há necessidade ainda desse envoltório. E à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos purificando o nosso perispírito e deixamos de produzir sujeira mental, o que nos afasta da mentalização do ódio, das mágoas, dos maus sentimentos. Ou seja, à medida que nós vamos progredindo, nós vamos melhorando a nossa condição física e espiritual, o nosso perispírito também ele vai se tornando mais purificado. Nós vamos deixando de pensar mais coisas negativas, nós vamos nos afastando cada vez mais, né, desses sentimentos negativos, igual o ódio, a raiva, a mágoa, tudo aquilo que nos afasta, né, da divindade. Então, quanto mais nós vamos evoluindo, o nosso corpo físico também evolui, né? O perispírito necessita de um corpo menos denso. E Kardec, ainda não satisfeito com a resposta dos espíritos, né, continua indagando, perguntando mais, querendo conhecer mais. E ele desdobra essa pergunta da seguinte forma: parece resultar daí que, entre o estado correspondente às últimas encarnações e do espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? Ou seja, de uma encarnação, desde lá do princípio, até chegar aos espíritos puros, existe uma linha que demarca, né, onde começa um, onde termina o outro, um estado do outro. Aí os espíritos respondem: semelhante demarcação ela não existe. A diferença entre um e outro estado vai se apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite, primeiras claridades do alvorecer. Ou seja, os espíritos eles respondem que não existe uma demarcação, uma limitação, uma divisão. Porque para nós que ainda somos muito imperfeitos, seria muito difícil a gente compreender, de entender essas vibrações que vão limitar o espírito, né? Se ele nasce mais puro, mesmo assim é difícil, porque ele se torna imperceptível. Ou seja, a substância que vai ser revestida, esse corpo mais purificado, fica difícil da gente poder perceber. Até mesmo esses espíritos mais evoluídos, né, como nós temos aí Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá. Então, assim, a gente não sabe quantas reencarnações foram necessárias, a que momento eles passaram de um estágio para o outro, porque não temos como visualizar essas demarcações. Seria como se a gente imaginasse, né, o dia amanhecendo. Você começa a observar na natureza aquela escuridão e de repente ela vai clareando, 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 e a gente nem percebe aonde se deu realmente o dia, aonde realmente começou a claridade. E assim também acontece, né, com os espíritos no processo de evolução. O que é importante é a gente entender que quanto mais o espírito, né, o perispírito, ele evolui,
ele conquista estados mais elevados, né? Vibrações mais positivas, longe de qualquer tipo de domínio de pensamentos negativos, o corpo físico também ele vai se tornando cada vez mais puro, mais leve, menos denso e, consequentemente, ele não vai dar propícios à doença, porque a sua condição vibratória não permite mais, porque nós já entendemos, nós já sabemos que muitas das doenças que nós contraímos, que nós deixamos se instalar no nosso corpo físico, é justamente pela falta de pensamentos positivos, porque nós ainda carregamos sentimentos negativos, né? Sentimentos que nos ligam a irmãos inferiores. E aí deixa bem claro que essa demarcação ela não existe de forma clara, né? Ela não existe de uma forma em que nós possamos visualizá-la, né? Entre um espírito que não necessita mais de reencarnar. Porque, de acordo com a evolução, com a preparação, com a condição vibratória do planeta em que ela vai reencarnar, às vezes ela não há necessidade mais dela voltar, dela estar no plano físico. Ela poderia se desenvolver no plano espiritual. Mas é muito importante para que ela possa aumentar ainda mais o seu padrão vibratório, se aproximar mais ainda da purificação espiritual, que ela acaba reencarnando. Mas o seu corpo físico se torna mais etéreo, mais sutil. Pode ser que não haja mais necessidade de reencarnar e a purificação espiritual plena que ocorrerá no plano espiritual. Então, com a evolução, com o passar do tempo, esses espíritos que vão conquistando cada vez estados, né, mais elevados, vai chegar uma hora que não há mais necessidade dele reencarnar nesse plano físico. No próprio plano espiritual, haveria condições de desenvolver, mas há aqueles que ainda preferem, né, vêm em missão, ou muitas das vezes eles querem colocar em prova, querem melhorar ainda mais esse padrão vibratório e elegem ainda o mundo material, né, para que eles possam desenvolver e conseguir galgar mundos mais elevados. Nós entendemos também com essa questão que a reencarnação ela é uma necessidade dos espíritos em sofrimento, né? Porque se nós ainda temos condições de pagar as nossas dívidas, então o mundo material ele proporciona condições para que nós possamos provar, melhorar, mostrar que nós aprendemos, né? E que há necessidade ainda desse sofrimento para a quitação das nossas dívidas. E à medida que nós conseguimos ser aprovados, né, nessas tentações, ou nas provações, nós vamos avançando, não há tanta necessidade mais de reencarnar tantas vezes. Nós podemos também passar algum tempo no processo evolutivo no plano espiritual. E quando houver a necessidade de colocar em prova tudo aquilo que nós aprendemos no plano espiritual, porque é aqui no plano terrestre que a gente coloca em prática tudo o que nós aprendemos, a nossa evolução, porque às vezes nós passamos uma temporada no plano espiritual estudando, nos preparando, e quando nós chegamos aqui nesse hospital, nessa escola, às vezes nós encontramos algumas dificuldades para colocar em prática, e há necessidade de retornarmos, tanto quanto for necessário, para que nós possamos atingir a maturidade do nosso espírito e galgar também mundos mais puros, né? Mundos mais elevados. Então não há outro meio a não ser o tempo para o espírito acordar na lucidez divina e conhecer a verdade. Então Miramês ele vem nos alertar que o tempo ele é muito importante
Mas nós não podemos acordar o outro, nós que temos que ser acordados, nós que temos que valorizar esse tempo que nós estamos aqui nesse planeta, e a partir do momento que nós conhecemos, valorizamos a nossa estadia nesse planeta, né, nós deixamos despertar os nossos sentimentos, a nossa vontade de crescer e de querer melhorar, é que nós vamos aproveitar melhor a nossa reencarnação. Miramês também nos deixa claro que não adianta só o querer, o conhecer, é necessário também trabalhar para que nós possamos chegar até os mundos venturosos, porque o trabalho é o caminho, é o farol que vai nos guiar e nos levar para esses mundos. Então, a dica de Miramês é esperar e trabalhar, compreendendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que nós não possamos ser tão imediatista, não é agora. A gente tem que saber esperar também o momento certo, não desistir. Observar que através do trabalho nós temos a oportunidade de mostrar que nós já estamos capacitados para enfrentar qualquer desafio, porque os desafios, as dificuldades é que vai fazer com que as nossas provações possam ser vencidas. Daí a necessidade de compreender a vida que Jesus levou e buscar se espelhar, porque a nossa vida depende da nossa caminhada, a nossa vida futura depende da nossa caminhada agora no plano terrestre. Então, Miramês, ele nos alerta e nos dá a dica, né, de como nós podemos caminhar, como nós podemos galgar lugares melhores. Mas ele diz que esse mundo ainda está muito distante. Mas nós não devemos ficar tristes por eles estarem distantes, porque é possível chegar. E se é possível, nós temos que aproveitar bem a bênção do tempo, né, do conhecimento, do trabalho e da fé. Então nós já temos as dicas para que nós possamos chegar até esses mundos venturosos, né, através do trabalho, da observação do tempo, não desperdiçar, porque muitas das vezes a gente perde tempo com coisas inúteis. Nós perdemos tempo demais para acordar, que somente através do perdão, do amor, da caridade, da insistência na nossa luta, é que nós vamos conseguir galgar lugares melhores. Então, que a nossa fé, mesmo naqueles momentos difíceis, ela possa estar sempre presente, nos impulsionando para frente. Então, nós vimos que é necessário muita luta. E essa luta, ela começa com a nossa luta interior. Nós já sabemos que só através da reforma íntima, da melhora dos nossos sentimentos, de um padrão vibratório de melhor qualidade, que os nossos pensamentos possa estar sempre voltado para o bem, porque infelizmente, às vezes nós nos deixamos levar pela tristeza, pela raiva, pelo ódio, pelo desânimo, e isso atrapalha a nossa caridade, a nossa caminhada. Então nós temos que dominar, vencer as más inclinações, as nossas tendências negativas e deixar que as vibrações positivas vencer tudo aquilo que nós temos de ruim em nós. E para finalizar, é importante a gente guardar bem mesmo essa lição da noite. É preciso ter ânimo, boa vontade, perseverança, porque a luta ela é diária, o trabalho é necessário. Mas nós somos capazes, se nos mirarmos na luz de Jesus, jamais deixaremos vencer pelo cansaço. Obrigado pela sua atenção.